Olá, eu sou Eliana Bravin, eu sou mestre em educação e especialista em gestão escolar, e hoje nós vamos tratar de um tema muito atual e muito relevante para a educação, que são os projetos inovadores na educação, tanto educação pública quanto educação privada, não tem diferença alguma. Para começar esse texto, para começar esse tema, nós precisamos conceituar o que vem a ser inovação. Para muitas pessoas, inovação é o ato de fazer melhor. Outras pessoas acreditam que é o ato de fazer diferente alguma coisa. Tem ainda aquelas pessoas que falam que inovar é fazer mais com menos. E tem também aqueles que falam que inovar é quando se usa tecnologia. Não importa qual destas explicações você considera mais interessante. O importante é a gente entender que na educação é necessário inovar. É preciso fazer com que a aprendizagem aconteça de uma maneira diferenciada, para que os alunos aprendam cada vez mais e melhor. No decorrer da história da educação, nós podemos ver que a escola passou por alguns processos de inovação. Se nós diferenciarmos a educação no século XX da educação no século XXI, nós vamos perceber que entrou na escola uma quantidade de recursos, de metodologias, de ferramentas, que lá no século XX, no modelo tradicional de escola, essas ferramentas não existiam. Isso é um bom sinal, porque demonstra que o que algumas pessoas consideram que a educação, os processos são muito lentos de transformação, mas, na verdade, durante o século XXI, esses processos estão cada vez mais acelerados. Então, aquele formato clássico de sala de aula, dos alunos alinhados em fileiras, com um único professor lá na frente, falando, aquele detentor do conhecimento, já caiu por terra. Agora, existem outros formatos de organização da escola, numa modalidade mais inovadora, que são o ensino híbrido, que é quando mistura aulas na escola com aulas com outros formatos. Também é exemplo de inovação na sala de aula, as estações de trabalho. Essa tem sido muito utilizada, essa inovação dentro da escola. As estações de trabalho. Grupos diferentes, eles trabalham com temáticas diferentes no decorrer da aula, girando de uma forma que todos os alunos perpassam pelos temas das estações de trabalho. Ou seja, aquele formato de cadeiras alinhadas, um único professor falando, com um tema único, homogêneo dentro de uma aula, caiu por terra, não existe mais. Então, essas inovações, elas chegaram com muita força nos últimos 5 anos, nos últimos anos, a ponto de fazer com que o professor tenha que se reinventar. Porque a educação acontece quando o professor consegue entender o papel dele, que deixa de ser o detentor do conhecimento para ser o mediador da aprendizagem. E, por falar nisso, uma inovação que chegou com muita força foi a reforma do ensino médio. O ensino médio, desde 2017, com a Lei 13.415, tem passado por uma reformulação. Com a nova Base Nacional Comum, com a própria organização curricular que o ensino médio vai passar a ter, com os itinerários formativos, nós podemos ver que o ambiente, a legislação e as metodologias educacionais, elas estão direcionando para uma inovação em nível macro, porque a nova Base Nacional Comum, a BNCC, trouxe essa possibilidade de que o professor trabalhe não mais focado exclusivamente nos conteúdos escolares, mas sim nas competências e nas habilidades que são necessárias para uma sociedade do século XXI. A reforma do ensino médio, ela
faz com que a escola deixe de trabalhar o conteúdo de uma forma muito restrita para trabalhar o conteúdo de uma maneira mais ampla e que o aluno possa direcionar os seus estudos, com a escolha do itinerário formativo, com a escolha das disciplinas eletivas que ele deseja estudar, com a estrutura de projeto de vida, a disciplina de projeto de vida, que faz com que ele reflita sobre as próprias potencialidades e o que ele deseja alcançar. Essa disciplina é muito relevante dentro dessa nova estrutura curricular. E essa mudança, essa reforma que será implementada a partir do ano que vem, caminhando num novo normal depois dessa pandemia toda, mas a proposta é justamente essa, iniciar essa implantação da reforma do ensino médio a partir de 2021, de uma maneira gradativa, ou seja, será uma grande inovação para a educação brasileira. E os professores vão novamente passar por esse desequilíbrio, não mais agora restrito às metodologias, mas de uma concepção de aprendizagem. Terão que deixar de trabalhar de uma maneira focada em transmitir os conteúdos escolares e, sim, agora pensar em planejar aulas que oportunizarão aos estudantes desenvolver competências e habilidades. Agora eu vou trabalhar um pouco a questão das inovações pelo mundo. Nós temos dois casos que são muito importantes citarmos aqui, que é o caso da Finlândia e o caso de Portugal. Vamos citar esses dois países como um exemplo de inovação para depois entender melhor as possibilidades de inovações dentro da educação brasileira. Finlândia, há alguns anos, tem mudado a estrutura educacional, desmembrando ou omitindo as disciplinas escolares e fazendo com que a aula passe a ser por temáticas e não mais fragmentada em disciplinas. Essa é uma inovação que a Finlândia encabeçou e está persistindo. Apesar de outros países tentarem, mas Finlândia é quem mais avançou nesse sentido, que nós chamamos de um trabalho multidisciplinar, ou por projetos, que não fragmentam o conteúdo em disciplinas tão encaixotadas, vamos dizer assim, tão restritas. Os conteúdos estudados, eles conseguem, o estudante consegue perceber como que os conteúdos estão interligados entre eles quando eles estudam por projetos. O caso de Portugal, que nós também podemos citar, é com relação a uma escola experimental e que depois até se expandiu e chegou com grande força no Brasil, que é uma escola chamada Escola da Ponte, em Portugal. É um caso de grande inovação também, que os estudantes eles chegam na escola e têm o plano de estudo daquele dia ou daquela semana. Não há um professor para uma grande quantidade de alunos. Os alunos se agrupam pelas temáticas e vão em busca do professor que melhor vai orientar com relação àquele tema que eles desejam estudar. Isso é uma quebra também muito grande de paradigma, porque o professor não está ali trabalhando de forma homogênea. Ele trabalha a partir da busca do estudante e do interesse do estudante no seu plano de trabalho. Então, esses dois exemplos internacionais podem nos apresentar exemplos do que podemos fazer no Brasil a partir da reforma do ensino médio. Porque nós sabemos da diversidade que é o Brasil, várias regiões, vários modelos de escola, várias redes de educação, rede federal, estadual, municipal, rede privada, mas a gente pode absorver, vamos dizer assim, captar desses exemplos que são internacionais algumas situações que podemos adaptar nas escolas brasileiras. Desses dois exemplos citados em nível mundial,
nós podemos trazer para o Brasil, associando com a reforma do ensino médio, uma temática que tem crescido muito, que são as competências socioemocionais. A Base Nacional Comum Nova, ela traz as competências socioemocionais como uma grande necessidade para o contexto e para a sociedade atual, e é perceptível em todas as equipes escolares, né, educacionais com quem nós temos contato, de que as questões socioemocionais têm ganhado muita força entre os estudantes, impactando na aprendizagem deles. Então, depressão na adolescência, crises de ansiedade, automutilação, são temas que a BNCC traz como competências socioemocionais e que precisamos, sim, executar projetos e atividades dentro da escola para conseguir fazer com que o estudante se entenda melhor, tenha um autoconhecimento e consiga lidar melhor com essas questões emocionais. Isso nós chamamos de inteligência emocional ou de competências socioemocionais. Isso é uma grande inovação, porque até então a escola trabalhava e se restringia ao trabalho com os conteúdos acadêmicos. Mas percebeu que os conteúdos acadêmicos eles só são aprendidos quando o emocional da criança está estabilizado. Grandes alterações emocionais impactam na aprendizagem dos conteúdos acadêmicos. Isso é uma grande inovação. E o ensino médio, com a nova Base Nacional Comum, traz essa temática para dentro da escola e impõe aos professores essa escuta ativa dos estudantes, esse olhar atento dos estudantes para que eles aprendam os conteúdos acadêmicos, mas que eles também desenvolvam competências socioemocionais. Isso é uma grande inovação. Relacionado com esse tema também, nós temos recentemente uma outra temática chamada soft skills. São comportamentos que são observados e oportunizados aos estudantes que, ao final do ensino médio, eles vão necessitar para a entrada no mercado de trabalho. Então, essa é uma inovação. Os professores precisam dominar o que seriam esses comportamentos, essas soft skills, para que oportunizem durante o ensino médio e que, ao final do ensino médio, o estudante tenha esses comportamentos no seu cotidiano e no seu modo de viver, para que ele consiga se comportar da melhor forma no mercado de trabalho. E em processos seletivos, esses comportamentos são muito exigidos dos estudantes e dos egressos, né? Que ao final do ensino médio é que eles passam a ser mais submetidos a essas entrevistas e essas avaliações. Um desses comportamentos, e que nós observamos muito no mercado de trabalho atualmente, é a questão da proatividade. Adolescentes e jovens com proatividade e que demonstram isso nas entrevistas de emprego e nas dinâmicas de grupo, são aqueles estudantes, aqueles perfis que o empregador mais tem interesse. Aqueles que são proativos, aqueles que conseguem perceber a necessidade e planejar e executar a ação necessária. Um outro comportamento também dentro dessa coletânea de soft skills é a empatia. É conseguir se colocar no lugar do outro no ambiente de trabalho ou qualquer outro ambiente que ele esteja, a ponto de perceber o que incomoda o outro, o que eu posso fazer para ajudar o outro. E esse comportamento tem sido muito observado nessa nova roupagem, nessa nova sociedade que é a do século XXI. E a escola precisa se encarregar de oportunizar momentos e atividades que farão com que os estudantes se apropriem desses comportamentos, entendam esses comportamentos e incorporem ele no seu dia a dia. Uma outra inovação que também está com muita força
e que nós chamamos de Educação 4.0. Educação 4.0 é aquele formato de educação e de escola que traz para o seu dia a dia tecnologias antes ainda não empregadas dentro de uma escola, como a inteligência artificial. Essa é uma inovação que tem chamado muita atenção, porque traz para a escola, para procedimentos pedagógicos e docentes, a inteligência artificial. E com a pandemia e as aulas remotas, nós estamos conseguindo ver a tecnologia muito mais presente dentro, né, dos trabalhos docentes. As web reuniões, as lives com os professores, as videoaulas, todas são experiências de educação 4.0. E mais ainda a questão da inteligência artificial no cotidiano escolar. Há software ou programas de computador que fazem com que o trabalho do professor facilite mais. E isso utilizando a inteligência artificial. Essa é uma grande inovação e que nós precisamos compreendê-la como que ela está entrando na escola para fazer com que, a partir do ano que vem, se utilize de uma maneira mais consciente. Há programas, por exemplo, que ajudam o estudante a corrigir o seu próprio texto, reduzindo uma carga de trabalho muito grande por parte dos professores de redação, por exemplo, de corrigir dezenas de textos, e o próprio sistema, o próprio site, o próprio programa de computador, elaborado com inteligência artificial, ajuda a corrigir esses textos, apontando onde estão os principais problemas do texto do estudante. Essa é uma inovação que ainda gera alguns conflitos. Para alguns, esse tipo de programa, com base na inteligência artificial vai retirar o professor do seu trabalho docente da sala de aula. Outros acreditam que não, que é um suporte ao professor, é um recurso a mais que o professor tem. Eu sigo mais por essa linha, porque eu fico imaginando um professor de redação corrigindo dezenas de trabalhos, centenas de redações. Com essa ajuda desse programa, com base na inteligência artificial, o professor vai poder ser muito mais criativo, ter tempo de ensinar melhor, ao invés de ficar gastando muito tempo corrigindo textos. Então, essa é uma relação de inovações que eu apresentei aqui, desde o aspecto mundial até o aspecto mais cotidiano da escola, todas elas fundamentadas na reforma do ensino médio e na nova Base Nacional Comum, com foco nas questões das competências socioemocionais e do uso da tecnologia educacional. Vale ressaltar ainda que, para que tudo isso aconteça de uma maneira saudável, tranquila, vai ser muito importante que os mantenedores da rede privada preparem suas equipes, preparem seus professores, capacitem os professores, estudem essa legislação e esses formatos inovadores de metodologia, para que, a partir do ano que vem, ao implantar o novo ensino médio, consiga fazer de uma maneira tranquila e que não force e que não sobrecarregue a própria equipe de trabalho. O IPAE, com o grupo de consultores que nós temos à disposição, pode fazer isso e pode ajudar a sua escola a fazer esse trabalho de implantação do ensino médio. Eu, a professora Sandra, doutor João, estamos à disposição para ajudar a sua escola, para ajudar a sua organização a fazer esse trabalho de implantação e de formação dos seus professores e de toda a sua equipe. É um prazer participar desse evento, agradeço o convite, espero ter contribuído com esta temática tão inovadora e tão atual e que precisamos muito nos dedicar a ela. Até mais.